20h28, horário de Brasília. Vamos aguardar alguns minutos para as 20h30. Esperar as pessoas entrarem. Vinte horas e 29 minutos. Boa noite. Quem está chegando agora para a nossa live do Lemana, Centro Espírita Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos nessa noite de segunda-feira, onde nós conversaremos sobre um tema que chama muita atenção de muitas pessoas, que é a pós-venção, sobreviventes e enlutados pelo suicídio. Mas para que a gente possa desenvolver o trabalho da melhor maneira possível, nós vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 69, Comunicações. Amados, não creias a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito da exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada do além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou irmão a interferir nas situações particulares que lhes dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Boa noite. Gostaria que, se estiverem ouvindo bem, que possam confirmar se o som está bem, para que a gente possa fazer a nossa prece, para pedir a luz do alto para a nossa conversa de hoje à noite. Alguém pode me confirmar se o som está bom? Deixa eu ver, já entrou aqui a Rita.
Josenildo Silva. Vocês podem me confirmar se estão ouvindo bem? Vamos ver se alguém dá um sinal para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura da nossa live dessa noite. Como é que está o som? Está perfeito? Está baixo? Está alto? Estou esperando alguém dar um sinal, mas até agora ainda não deram. Me ouvem bem? Como é que está o som? Ótimo. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o Divino Mestre, aquele que veio à Terra para nos dar o exemplo de conduta, de vivência, de acordo com as leis de Deus. Espírito mais perfeito que o homem encarnado conheceu com a autorização de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos através da internet para o estudo de um tema tão importante, principalmente pelo momento que vivemos, de ansiedade, em que a depressão graça no meio da humanidade, as aflições, os sofrimentos, a solidão, que possamos beber da Tua fonte, Senhor, os Teus ensinamentos, e através da intuição dos bons espíritos, possamos trazer hoje um tema que possa despertar a todos. Permanece conosco agora e sempre e autoriza-nos a darmos início a mais uma live do Lemana. Graças a Deus. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite aos que estão nos ouvindo agora ao vivo e aqueles que depois ouvirão o nosso vídeo, a nossa live. O tema de hoje é um tema que desperta muito interesse, principalmente por uma abordagem nova que faremos hoje com relação à pós-venção, sobreviventes e enlutados por suicídio. Quem acompanha a nossa página já ouviu as nossas palestras, as nossas conversas sobre o suicídio. Falamos sobre propriamente o ato, falamos do sofrimento daquelas pessoas que ficam, depois que o ente querido parte, mas hoje nós vamos ser mais específicos. Hoje nós vamos falar o que vem a ser a pós-venção, Teve até uns amigos nossos que me perguntaram se eu estava inventando essa palavra, de pós-venção ao suicídio. Mas não, apesar de ser uma literatura nova, ela já é mundial, esse termo, E o que vem a ser a pós-venção? Vamos buscar uma definição clássica e acadêmica, Qualquer ato apropriado e de ajuda que aconteça após o suicídio com o objetivo de auxiliar os sobreviventes a viver mais, com mais produtividade e menos estresse, que eles viveriam se não houvesse esse auxílio. É uma definição de Schneiderman de 1973. É uma definição da pós-venção. A história do movimento de apoio aos sobreviventes começou em 1970 na América do Norte. Agora, no Brasil, nós vamos escutar falar de pós-venção. Na verdade, foi introduzida no Brasil a partir da dissertação de mestrado de Karen Scavacini, em 2011. Ela defendeu a tese, fez uma dissertação fora do país. E chegou através
dissertação dela. E o trabalho profícuo que ela também já tem nessa área, né? Inclusive levando para a academia esse conhecimento, desenvolvendo cursos, né? Então nós preferimos pegar essa definição de pós-venção. Qualquer ato, né, apropriado de ajuda. Porque nós falamos muito da pessoa, do ser que cometeu o ato do suicídio. Mas só que esse sofrimento que ele causou não foi só para os familiares. Ele causou também esse sofrimento, não ele, né? Mas o ato do suicídio causa e causou sofrimento aos seus familiares, aos seus amigos mais íntimos, aos colegas de trabalho, aos colegas de escola e aos cidadãos que vão tomar conhecimento muitas das vezes através da imprensa, que se sentem chocados, né, com o ato que foi tomado pelaquela criatura. Então, nós queremos abordar o tema hoje, segundo as definições acadêmicas, como um problema de saúde pública. A pós-venção é um problema de saúde pública. O suicídio nós já sabemos que é, mas a pós-venção é uma situação gravíssima, porque são efeitos que muitas pessoas não tomam nem conhecimento. Nós temos o tabu do tema, né, contra nós. Então as pessoas procuram evitar conversar sobre esse assunto. Costumam evitar de perguntar para o amigo o que aconteceu na família dele, quando a pessoa sabe que aquele amigo está de luto pela perda de um ente querido. Então as pessoas fogem do tema, né? Às vezes, querendo ser amigas, procuram evitar puxar esse determinado assunto com os seus amigos e colegas. E ao contrário, nós deveríamos procurar fazer o oposto. Nós deveríamos procurar fazer com que esse amigo falasse, que esse amigo se abrisse, que esse amigo se sentisse à vontade para falar sobre o que aconteceu com ele, para falar sobre a perda que ele teve, para falar do processo que a família dele está passando. Porque é isso que é importante para o sobrevivente. E aí nós vamos abordar o tema, a definição de sobrevivente. O que é o sobrevivente para nós que estamos falando de pós-venção? O sobrevivente é um enlutado, é aquele que ficou, é aquele que teve a experiência no seio da sua família, no seio do seu grupo de amigos ou de colegas, e ficou com as sequelas, muitas das vezes, com o sofrimento, com o trauma. Então é muito importante nós falarmos em saúde pública, porque nós vamos verificar na literatura, principalmente a brasileira, que existem várias ações, né? Nós vamos ver ações das igrejas evangélicas para atender esse problema. Nós vamos ver ações dos espíritas, no meu caso, a doutrina espírita. Nós vamos ver ações da sociedade, tanto das instituições federais, estaduais ou municipais e internacionais. Mas nós não vamos ver um planejamento. Nós não vamos ver políticas públicas voltadas para o problema da pós-venção. Nós não vamos ver políticas públicas específicas para tratar do problema, para cuidar dos enlutados, dos sobreviventes por suicídio. Se você chegar hoje com um problema de depressão causado por uma perda de um ente querido através do suicídio, em qualquer posto médico do Brasil, você vai encontrar lá um profissional da psicologia, da psiquiatria, que vai conversar com você como se você fosse mais um com um problema mental, com um problema traumático, com um problema de depressão. Mas ele não vai tratar você no problema específico. Ele não vai ter um ambiente lá na clínica, ou na UBS, ou nos CRAs, um ambiente propício para que essa pessoa se sinta acolhida, né? Nós já tivemos a oportunidade de falar em outras lives e outras palestras do preconceito que ainda existe, até mesmo de alguns profissionais na área de saúde, por falta de conhecimento, pelo tabu que o tema, né, nos desperta, e pelo preconceito mesmo, das pessoas acharem que aquele que cometeu o suicídio é um fraco,
Aquele que cometeu o suicídio, ele não reconhece o sacrifício que a mãe e o pai faz por ele. Ele não reconhece que ele vai causar o sofrimento aos pais, aos amigos, né? E muitas das vezes ele é maltratado no ambiente onde ele deveria ser acolhido. E nós vamos descobrir que o suicida, ou aquele que ficou com as consequências do suicídio, ele foi vítima de um sofrimento tão grande que ele não teve como escapar. Então ele saiu da vida pelas próprias mãos, e o ato dele, não ele, mas o ato dele, vai causar esse sofrimento dos que ficaram. Estima-se hoje que mais ou menos 145 pessoas serão abaladas, sofrerão as consequências de um suicídio apenas. Os estudos avançaram e chegaram à conclusão que pelo menos 145 pessoas serão atingidas pelo trauma do suicídio, de qualquer um, ou de um parente, ou de um amigo, ou de um colega de trabalho. Então hoje nós vamos estudar isso, vamos procurar nos aprofundar nesse tema. E para que a gente possa aprofundar, nós vamos ter que estudar também quais são os objetivos da pós-venção. Quais são os objetivos? Quando se pensou em pós-venção, quando se começou a falar em 1970 sobre essa necessidade de cuidar das pessoas que estavam sofrendo no processo de perda de um ente querido, se determinou os objetivos que eu vou relatar aqui agora, vou numerá-los. O primeiro, trazer alívio dos efeitos relacionados com o sofrimento e a perda. Então, os objetivos esses, trazer alívio. Segundo, prevenir o aparecimento de reações adversas e complicações do luto. Porque cada um reage de uma maneira. O luto do Luiz Antônio não é o luto do Chico. Eu reajo de acordo com a minha formação psicológica, espiritual e de saúde. O Chico com a dele. Também minimizar o risco de comportamento suicida nos enlutados por suicídio. Por quê? Existe uma estatística que fala que o índice de suicídio é muito maior quando existe uma família que teve uma perda. A possibilidade de ocorrer de novo um suicídio naquela mesma família, naquele grupo de amigos, é muito alto, diferente do público em geral. E por último, promover resistência e enfrentamento em sobreviventes. Olha só, promover resistência e enfrentamento em sobreviventes. O que nós vamos ler sobre isso? Que as pessoas possam resistir ao processo, ao sofrimento. E que elas possam também o quê? Enfrentar aquilo que aconteceu com ela. Sabedora de que ela nunca vai ter a mesma vida que tinha antes, porque isso vai fazer com que ela tenha um comportamento diferente do que ela vinha tendo, né? O suicídio é um impacto na vida de qualquer pessoa que aquela pessoa ela não vai conseguir continuar vivendo como ela vivia. Então é para isso que esses trabalhos, é para isso que eles precisam enfrentar a situação, não fugir, não negar da situação que eles estão envolvidos. Aconteceu. Então a partir desse momento, eles têm que buscar, ou então nós temos que levar até eles uma maneira deles viverem, uma maneira deles superarem o trauma. Não superarem a perda, porque ninguém supera a perda de um ente querido. Emmanuel, o mentor espiritual do Chico Xavier, diz que não existe dor maior do que a perda de um ente amado, de um ente querido. Então, nós nunca seremos as mesmas pessoas depois de termos sofrido a perda de alguém. O trauma da perda de alguém. Qual é a importância da pós-venção? A morte de uma pessoa não é somente um fim, é também um começo para os sobreviventes. Veja bem, a morte de uma pessoa não é o fim, é o começo, porque aquele sobrevivente ele vai começar uma vida nova. Uma vida nova, em decorrência da perda de um ente querido.
parente, ou amigo, ou colega, ou conhecido. Ele vai ter uma vida nova. É um começo para ele. Vai ser tudo novo para ele. Ele até então, ele vivia de uma maneira. A partir de agora, ele vai viver de outra maneira. E é muito importante que a gente comece a examinar por esse lado. A maioria dos sobreviventes não conta com nenhuma ajuda para lidar com o luto. A maioria dos sobreviventes. A maioria dos enlutados não tem ajuda de ninguém. Porque, veja bem, quando a pessoa tem uma condição financeira boa, ele vai buscar um profissional, né, na área da saúde para fazer um acompanhamento dele e da família dele. A pessoa que tem condição, que tem esclarecimento, que ela sabe que ela não vai poder lidar sozinha com aquela situação, ela vai buscar um profissional para atender. No meu caso, quando eu perdi o meu filho através do suicídio, eu procurei um profissional espírita, uma psicóloga, especialista, para que a gente pudesse ter um acompanhamento. E para surpresa minha, o meu filho de 6 anos à época, que agora já está com 19, ele teve alta primeiro que toda a família. Os mais velhos demoraram mais no acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Então o que acontece? A maioria das pessoas não tem ajuda nenhuma. Então vai depender do grau de capacidade que aquela pessoa vai ter de passar pela situação. Alguns vão sofrer durante 1 ano, outros vão sofrer durante 10 anos. Mas olha que sofrimento, sem nenhum acompanhamento, como é que vai ser isso? Que traumas, que feridas vão deixar no decorrer dos anos esse longo período de sofrer? Então é por isso que é importante de a gente falar de pós-venção. É por isso que é importante de a gente provocar nos nossos políticos, nos nossos governantes, criarem políticas públicas para atender essa demanda. Atender esses brasileiros, no nosso caso, que estão à mercê da própria sorte. Porque não tendo com quem contar, eles vão ter que passar por esse processo na solidão. E é aí que acontecem os grandes problemas. É aí que acontece a reincidência de suicídio. Porque nem todo mundo está preparado para passar por essa crise, sem nenhum acompanhamento. Então, muitas vezes, os amigos familiares que usualmente dariam apoio e ajuda ao luto, por outras causas, afastam-se, né? Com medo de tocar no assunto, com medo de ferir ainda mais aquela pessoa. E é quando essa pessoa se vê só, isolada, sem ninguém por ela, sem nenhum gesto de compaixão. E o sofrimento fica superlativo, fica insuportável. Então é preciso que haja uma intervenção. Se nós não temos a possibilidade de encontrar isso no nosso ciclo de amizade, é preciso que o Estado tome a frente dessa situação e vá ao socorro dos que precisam. Então, alguns exemplos do que os enlutados por suicídio possam precisar? O que precisa? O que esse público precisa, através dos estudos, já foi detectado, né? Eles precisam de um auxílio e aconselhamento em assuntos práticos. A pessoa ela fica tão desequilibrada que ela não consegue cuidar da vida dela diária, do cotidiano. Ela não tem mais não tem ânimo para fazer as coisas que ela precisa fazer. Se alimentar, se vestir, cuidar da sua limpeza, da sua higiene pessoal, arcar com os compromissos, cumprir os compromissos que a sociedade exige de cada um de nós. Então ela precisa de auxílio e aconselhamento também nessa área. Ela precisa de informações com a consciência de que os indivíduos podem estar desorganizados logo após a morte e podem precisar que as informações sejam oferecidas novamente em um momento posterior ou de uma fonte diferente. Então, olha só, é preciso passar pela crise, mas depois ele vai precisar de informações que ele pode até ter ouvido, mas que ele não registrou por tão desequilibrado que ele estava. Ele vai precisar de um suporte, assistência particular ou terapia com profissionais de saúde mental. Ele vai precisar desse suporte.
Então, às vezes, é preciso que alguém veja a necessidade que ele precisa. Do que ele está necessitando, né? Ele vai precisar também, sabe de quê? De oportunidade de conversar com outras pessoas que estão enlutadas por suicídio. Hoje nós temos várias experiências, né? Dos alcoólicos anônimos, das pessoas dependentes de drogas lícitas e ilícitas que se reúnem para conversar sobre o problema. Então o enlutado, o sobrevivente, ele também precisa estar no meio de pessoas que passaram por aquele problema que ele está passando, para ele saber como elas venceram ou como elas lidaram com aquele trauma. E a melhor maneira de você aprender é ouvindo. É você saber, vai te dar um alívio muito grande você saber que existem outras pessoas que estão passando ou que passaram por aquilo que você está passando. Que você não é aquele que foi escolhido para passar. Que é um problema geral, que é um problema que eu considero hoje, o suicídio no mundo, uma pandemia. E que as autoridades ainda não despertaram para a necessidade de se criarem políticas públicas. Eu vou insistir de novo. Políticas públicas para enfrentarem esse problema que o suicídio causa nas pessoas. E é uma causa de longo prazo. Se a ajuda não vier imediatamente, isso se protela por muitos anos. Pessoas que sofrem anos, mães principalmente, né? Como é que tem como consolar a perda de um filho para uma mãe? Como é que tem? Como consola uma mãe que perdeu um filho que ela carregou durante 9 meses? Né? Como consolar? Então é importante que nós incentivemos nos nossos dirigentes que eles possam criar essas políticas tão necessárias para o socorro dessas pessoas. Então, às vezes, nós temos duas maneiras de enfrentar o problema, né? São dois tipos esse público, dois tipos de público. Aquele que perdeu alguém, né? Alguma pessoa querida que perdeu alguém. E aqueles que viram a notícia no jornal e que foram impactados pela notícia, não compreendendo como é que um jovem, um senhor de idade, depois dos 80 anos, uma criança, cometeram aquele suicídio. E começam a buscar justificativas. É aí que começa o problema. Começam a buscar razão. E nós que somos espíritas, vamos ver que o espírito que cometeu o suicídio, ele vai começar a sofrer por esses questionamentos dos seus familiares. Vamos ver pessoas ainda culpando o ser que partiu para uma vida espiritual através das próprias mãos, cobrando por que ele cometeu aquilo. Como é que eu vou viver agora sem você? Então causando um sofrimento para aquele que partiu. E também nós vamos ver as pessoas causando sofrimento para os parentes que ficaram, porque são apontados nas ruas, né? São importunados às vezes quando se perguntam. Já vi muitas vezes acontecer isso. No meu caso aconteceu muito. A pessoa perguntar: mas por que tu acha que teu filho fez isso? Você não prestou atenção com o que estava acontecendo com ele? Ou então dos próprios parentes cobrar um do outro. O que eu deixei de fazer? Por que eu não percebi? A culpa foi minha. Então é um sofrimento muito doído, como nós dizemos no Nordeste. É uma dor doída, que dói na alma. E se essas pessoas não tiverem um tratamento, não tiverem o cuidado das autoridades, elas podem repetir o ato. A dor se tornar tão insuportável do sofrimento da perda que ela pode buscar a solução do problema através das próprias mãos, desistindo de viver. Então essa é a importância de se criarem grupos, né, como os Alcoólicos Anônimos, para atender esse público, para que esse público tenha voz. Nós queremos aqui, do Centro Espírita Lar Espírita Maria de Nazaré, dar voz a essa população.
Nós estamos aqui à disposição, nós temos o nosso WhatsApp, nós temos o nosso Messenger, nós temos as nossas páginas para que as pessoas possam nos procurar. Porque o objetivo do centro vai ser criar um grupo, um dos objetivos do centro vai ser de criar um grupo para atender os enlutados e os sobreviventes do suicídio. O nosso centro espírita foi criado com o objetivo da prevenção e também da pós-venção ao suicídio. Então estamos nos preparando, estamos estudando, estamos organizando grupo de voluntários para que a gente possa criar um espaço onde nós vamos ouvir essas pessoas. Mas é muito importante, pessoal, que o poder público acorde para isso. Porque um grupo de voluntário pode atender um número de pessoas, mas não temos estrutura, nem financeira, nem espaço para atender o número de pessoas que precisam desse tratamento. Vamos falar na nossa realidade do Amapá. Vocês devem até acompanhar. Não vou falar de números não, porque nós estamos falando de pessoas. Mas nós somos o 8º em incidência de suicídio no Brasil. Vocês imaginem que no ano que o meu filho cometeu o suicídio, foi no mês de janeiro, no dia 24 de 2007. Antes dele, 4 já tinham cometido suicídio aqui, só aqui no nosso bairro, onde nós moramos. Fora o do estado todo. A nossa capital é aquela que tem o índice maior de suicídio do estado do Amapá. Até porque nós temos uma população, né, bem populosa em relação ao restante do estado. Então vocês imaginam que cada suicida, como eu falei no início, ele impacta na vida de 145 pessoas. Então vocês imaginam a quantidade que nós temos de suicídio anual e a quantidade de pessoas que são impactadas, que precisam de ter uma assistência, de que precisam ter um acompanhamento psicológico, precisam ter um acompanhamento religioso do seu sacerdote, do seu dirigente da sua religião. É por isso que nós imaginamos um organismo, tanto federal quanto estadual quanto municipal, onde essa pessoa vai ter atendida não só pelo profissional da medicina, mas também pelo sacerdote da sua religião, da sua respectiva religião. Porque é muito importante essa pessoa ela ser assistida, ela ser contemplada com essa atenção. A palavra me fugiu agora que eu ia usar, mas ela se sentir acalentada, se sentir socorrida no momento do sofrimento que ela está passando. Então, mais uma vez eu falo, é uma questão de saúde pública. Nós estamos chegando agora num período onde vamos colocar as pessoas que vão direcionar, dirigir o nosso município durante 4 anos. Que a gente possa estar fazendo um apelo aqui através da nossa página, para que essas pessoas possam colocar em seus planos de governo, né, a preocupação com esses sobreviventes. Nós vamos estar fazendo ações através da nossa página, nós vamos estar visitando, nós vamos estar cobrando das instituições municipais uma decisão, uma organização, um planejamento para que no próximo alcaide que assumir a prefeitura de Macapá possa ter isso no seu plano de governo. Ou uma coordenação, ou uma subsecretaria, ou até mesmo um secretário especial para tratar desse assunto. Muitos vão falar assim, mas Luiz Antônio, já tem os CRAs, já tem os atendimentos da igreja evangélica, da igreja espírita, da religião espírita, da igreja católica. Isso são ações, não bastam. Não bastam. Nós precisamos de ter um local onde essa pessoa vai se sentir acolhida, vai se sentir tranquila para poder se abrir, para poder falar do que ela está passando. Onde vão ter profissionais da área de saúde treinados para receber esse público. Esse público não é qualquer público. Nós não podemos colocar essa pessoa para ser atendida como se ela tivesse um problema psicológico qualquer. Ela é uma sobrevivente, ela é uma enlutada do suicídio, então ela precisa ter um tratamento diferenciado.
Eu convido a todos vocês que sentiram no coração o desejo de ajudar, que procurem nas redes sociais, na internet. Tem muito material acadêmico sobre isso, para que a gente possa se preparar. Nós não precisamos só de pessoas de boa vontade. Nós precisamos de pessoas de boa vontade, sim, mas que essa pessoa de boa vontade procure se aprofundar no conhecimento da matéria. Peço a esses dirigentes, a esses nossos prefeitos, os nossos candidatos a vereadores, que eles possam estar se inteirando desse tema. É um momento necessário para isso, para que a gente, assim que comece o novo mandato, ele tenha essa preocupação em mente. Aqueles que se elegerem. Mas mesmo aqueles que não se elegerem, que eles possam estar falando do tema, da necessidade da criação desses organismos que eu falei agora, dessas políticas públicas, possam estar pensando, esse ambiente é propício para que possam estar se pensando, se discutindo políticas públicas para atender essas pessoas. Eu gostaria de falar também da necessidade de se criar, dentro das religiões, pessoas preparadas para recepcionar essas pessoas. Na nossa religião, na doutrina espírita, nós temos um serviço de triagem dentro de cada centro espírita. Na Federação Espírita do Amapá também tem. São pessoas que são treinadas, que se prepararam para recepcionar a pessoa quando ela chega com esses problemas. O atendimento fraterno que nós chamamos dentro do movimento espírita do Amapá. São pessoas que vão receber essas pessoas, vão conversar com elas, vão falar na concepção espírita, porque ela está procurando uma casa espírita, então nós vamos conversar com ela na concepção espírita. Mas também nós vamos ver que muitos vão chegar na casa evangélica, na igreja. E eu aconselho também que essas pessoas se preparem para recepcionar esse público. Na igreja católica, aí vocês vão me falar, não, mas o padre estudou muito. Sim, mas eu peço também que os padres procurem se atualizar sobre esse tema, para que eles possam levar uma palavra em particular para esse enlutado, para esse sobrevivente do suicídio. É um público diferenciado, gente. Nós precisamos ter uma atenção especial para com eles. Nós não podemos colocar todo mundo no mesmo grupo. Não existe tratamento para todo mundo igual. É necessário que a gente olhe com um olhar clínico para esse público-alvo. Um olhar diferenciado, onde a gente vai poder ter que dar mais atenção a essas pessoas. Elas estão necessitadas, elas estão precisando do amparo, elas estão precisando de atenção. Então, elas vão passar por aquele processo da negação primeiro, é quando elas fogem do problema, depois do enfrentamento do problema, e depois elas vão sofrer. E esse sofrimento é de longa duração para algumas pessoas. É por isso que se fala, é por isso que eu estou falando da questão de saúde pública, da questão de se criar, de se planejar um local especial para recepcionar esse tipo de pessoas. Nós sabemos que a preocupação com a pós-venção, o atendimento dessas pessoas, é antiga em outros países. Mas no Brasil, nós registramos a partir de 2011, através de um trabalho acadêmico. Já existem cursos acadêmicos, já se criou a palavra para se falar de suicídio, já se criou matérias, já está se conversando muito na academia. Aqui na Universidade Federal do Amapá mesmo, nós temos um grupo de atendimento a essas pessoas que sofreram com suicídio na família. Eu já participei de uma reunião que uma igreja batista, se não me falha a memória, a Madureira também estava nesse grupo reunido, também com ações ligadas a isso. Eu até proponho que a gente crie um grupo ecumênico, para que a gente possa discutir esse tema, para saber como é que nós vamos mobilizar, como é que nós vamos sensibilizar a classe política, para que a gente possa
fazer com que esses nossos amigos, nossos irmãos, possam ser recepcionados e recebam aquilo que eles necessitam. Não é isso? Nós sabemos que já foi criados cartilhas, o Ministério da Saúde criou cartilha de prevenção ao suicídio. Nós sabemos que existem trabalhos acadêmicos aí dessa área de suicídio. Agora, a pós-venção é recente. Então é por isso que se precisa falar mais, né? Eu contei no início, o meu irmão mesmo, o Robson, ele falou assim, essa palavra aí que eu acho que foi você que inventou, né? Olha só, não fui eu que inventei, né? Ela já existe aí há anos. Pelo menos no Brasil, desde 2011 ela é usada. Então é esse convite que eu quero fazer a todos que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir essa live. Esse trabalho do Lemana é voltado para isso. Nós vamos cada dia mais nos especializando. Nós já estamos recebendo, através de uma doação de uma irmã, um local, um sítio que nós vamos começar a funcionar fisicamente. Se tudo der certo, a partir do mês de setembro ou do mês de outubro, nós já estaremos instalados lá provisoriamente. Então vai ser um local onde nós vamos receber essas pessoas, vamos poder receber essas pessoas. E vamos nos especializando. A boa vontade nós já vamos ter. Mas nós estamos convidando aqueles que quiserem ser voluntários nesse trabalho. Não precisam ser espíritas, viu, gente? O grupo Lemana, ele vai receber, vai aceitar o voluntário de profissionais na área da saúde, mesmo que você seja evangélico, mesmo que você seja católico, seja de Umbanda, mas se você é um profissional na área de saúde e quiser ser voluntário junto ao Lemana, nós vamos recebê-lo de braços abertos. Nós não temos preconceito. Nós temos o nosso centro espírita, é lógico que quem vai frequentar as reuniões espirituais, as reuniões de educação, de estudo, são os espíritas ou aqueles simpatizantes. Mas o trabalho social que nós vamos fazer naquele local vai ser um trabalho que está aberto a todas as religiões, para aqueles que se sentirem à vontade e sentirem no coração o desejo de ajudar. Eu já tive experiência de trabalhar em Brasília com pastores, com padres, onde nós, espíritas, reuníamos-nos e íamos fazer o trabalho de campo. Distribuição de cestas básicas, distribuição de sopa, visita a asilos, visita a orfanatos, sempre num grupo ecumênico. Então nada impede que nós realizemos isso aqui em Macapá. Então o convite já está feito. Queremos agradecer a vocês de estarem nos ouvindo agora, ao vivo. Queremos agradecer àqueles que compartilham a nossa página, porque é importante o compartilhamento, porque vocês imaginem só, quantas pessoas vão ouvir essa mensagem, estão precisando ouvir, vão saber da intenção que nós temos, da preocupação que nós temos com eles. Então toda vez que vocês compartilham, comentam ou curtem as nossas palestras, as nossas lives, vocês estão fazendo a caridade. A maior caridade que pode se fazer com a doutrina espírita, além de falar sobre ela, é praticá-la, é dando exemplo. Então nós queremos que um número maior de pessoas possam receber essa mensagem. E é por isso que eu peço a colaboração de cada um de vocês que estão nos ouvindo agora. Eu tinha me despedido numa última live, por causa da legislação eleitoral, e agora eu vou me despedir de novo e justificar que, como foi adiada, né, essa data foi prorrogada para o dia 15, agora 14 de agosto, é que os que têm programa de rádio, televisão e os que têm participação de vídeos estarão impedidos por causa da legislação eleitoral do dia 15 de agosto até o final do processo eleitoral. Então eu estou me despedindo aqui, só retorno depois desse processo e também comunicando que estamos tirando licença da frente do Centro Espírita Lemana e do Centro Espírita Bezerra de Menezes, SEBEM, porque também isso a legislação nos exige. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus, um bom repouso a todos.